Bom dia. Eu gostaria de agradecer a Lorete o convite. Para mim, saúde e educação andam juntos. Me fascina poder abordar um tema que envolve as duas áreas. E eu sempre digo que eu sou a mãe mais velha de todos os grupos de mães que eu participo. Porque eu tenho 49 anos quase, tenho um filho de 14, um de 12 e um de 9. E se tem uma coisa que eu pude melhorar na minha prática do dia a dia, é justamente ser mãe. Porque a gente vive o conflito do que a gente fala e o que a gente tem que fazer, né? A primeira geração de quando eu examinava as crianças, eram crianças que não interagiam com a gente. A gente tentava conversar com as crianças, os pais respondiam, elas nem olhavam para a gente, elas eram criadas pelo medo. A segunda geração era uma criança já mais entusiasta, mais espontânea, que olhava, que conversava. E a geração de agora é uma geração extremamente insatisfeita, que você tem que fazer o que elas querem, você tem que fazer o exame rapidinho. E aí eu acho que é onde houve uma falhazinha entre a gente conseguir educar e dar e receber e permitir, né? O primeiro, por favor. Eu não sei se todos lembram da parte de oftalmologia, geralmente a oftalmologia é muito curta nos cursos, né? Mas, enfim, o exame da criança é o mesmo, independente da idade, né? Então, a gente vê a fixação, a acuidade visual, a gente dilata a pupila de todas as crianças para fazer a avaliação da retina e justamente para fazer o exame de refração, né? A inspeção, vai ver se tem alguma alteração, a biomicroscopia, a gente vai ver se o sistema óptico, se todas as estruturas do olho da criança permitem que ela tenha uma boa visão, né? E o exame da movimentação ocular, a refração, e a partir daí, de idade a idade, a gente vai combinar quando a criança vai voltar. Se tem uma tendência a ter estrabismo, se tem uma tendência a usar óculos, né? Então isso varia, não é uma coisa personalizada. Pelo menos no meu consultório, a criança sai com uma indicação diferente. Próximo. Como a criança enxerga, né? É muito diferente como a criança enxerga de como o adulto enxerga. O que pode ser normal para a criança pode não ser normal para o adulto, né? Então, a visão normal é quando a imagem cai na retina. A miopia, a gente diz que é quando a imagem se forma antes de chegar na retina. A hipermetropia, depois da retina. E o astigmatismo é uma visão distorcida. Próximo. A criança acomoda muito bem. Então, muitos pais chegam no consultório falando assim, eu trouxe meu filho para fazer um exame porque ele coloca alguma coisa para enxergar pertinho e eu acho que ele está forçando. Justamente por conseguir acomodar, a criança consegue colocar alguma coisa bem próximo do olhinho dela e enxergar no foco, né? Essa acomodação vai caindo com o passar do tempo e, na verdade, quando a gente escreve que a criança é emétrope, não tem problema visual, ou é hipermétrope, isso é normal para a criança, porque ela acomoda. Ela enquadra o foco para a retina e assim ela enxerga bem, né? Porque o globo ocular da criança é pequeno, o foco se forma atrás da retina, a acomodação traz o foco para a retina e assim eu permito que o globo ocular da criança possa crescer até chegar no tamanho de um globo ocular de adulto e mesmo assim ela não se torne míope, não tenha necessidade de usar óculos, que é o único caso que não acomoda, né? Próximo. Só que olhar à distância e olhar próximo exige do sistema visual um esforço diferente. Quando eu estou olhando num ponto distante, o meu cristalino ele vai enquadrar o foco com um esforço muito menor e assim eu formo a visão na retina. Quando eu vou olhar próximo, não. Eu tenho um entumecimento do cristalino, eu acomodo, eu faço um esforço visual muito maior para conseguir o mesmo efeito de enquadrar o foco, né? E é por isso que a gente vai, o efeito que a gente percebe, na verdade, é quando a gente dilata a pupila. Todo mundo fala, nossa, eu saí com a visão de perto super borrada. E isso mostra que a gente força muito mais para enxergar de perto do que para enxergar de longe. E aí, como é a fisiologia da visão, né? Eu sempre digo para os pais que a criança ela tem que olhar, ela tem que piscar, ela tem que ter uma visão natural.
né? E isso a gente não observa quando as crianças estão em telas. A gente fica com o olho fitado, a gente prende a piscação, fica lá naquela concentração. Eu exijo uma convergência do meu olho para dar um ponto próximo. Então, todo o esforço de acomodar e de posicionar o olho é diferente, né? Então, teoricamente, a gente deveria ter... longe a gente tem uma fisiologia melhor, a gente interage mais com o que a gente está olhando, né? Na tela menos. A visão do horizonte é uma visão mais natural, é uma visão que faz o olho trabalhar de uma forma mais equilibrada, ao contrário de quando a gente está olhando alguma coisa próxima. E aí eu faço uma exigência acomodativa, de enquadramento da visão e de posição também. Quando eu estou olhando longe, os 6 músculos que a gente tem em cada olho, eles estão em equilíbrio entre si. A força é 0. Quando eu estou olhando próximo, eu relaxo o lateral, eu contraio o medial e os acessórios também eles têm uma função secundária. Então, eu exijo um esforço dessa musculatura. Então, ao longo da vida, a gente sabe que a nossa visão vai mudar, né? Por isso que a gente faz exame periodicamente, né? Hoje a gente percebe que tem o fator genético, lógico, um pai que tem miopia ou que teve um olho que desenvolveu, outro que não desenvolveu, tem que se preocupar em trazer a criança mais frequente ou pelo menos mais precoce para ver a nossa orientação e ver a partir daí quando que a gente vai fazer as próximas avaliações, né? Mas a gente vê ao longo dos anos, né? Desde 97, eu estou em consultório, então a gente vê quantas crianças usavam óculos naquela época e quantas vêm usando hoje. Né? Eu até digo também que antigamente a gente era mais criterioso com o tal do óculos de descanso, que é o óculos que a criança enxerga bem, mas ela precisa de algo que não faça ela forçar tanto para ter a mesma qualidade de visão. A gente agora acaba não dando tanta tolerância assim para ela. A gente acaba passando com um pouquinho mais de facilidade, porque a gente entende que ela força muito mais o olho do que há uns anos atrás, né? E também tem a questão, quando a gente está muito acostumado com uma posição de olhar, eu estou olhando muito próximo. Eu fiz a acomodação, meu cristalino fez aquele engurgitamento para dar o foco de perto. Às vezes eu vou olhar para longe, essa troca de foco é muito ruim. Então, também, às vezes, a gente condiciona a posição da criança sentar. Por exemplo, uma criança pré-míope, a gente pede para sentar um pouquinho mais na frente na escola, porque essa troca mais ágil se dá pela hipermetropia. Quando a criança é emétrope, o foco já está lá na retina, ela acomoda para enxergar perto, para o cristalino relaxar, até dar um foco de longe, ela fica brigando com perto e com longe. Então, tem 2 estratégias que a gente pode fazer. Ou a gente pode passar um óculos simulando uma miopia pequena, ou a gente encurta o foco, a distância dos focos que ela vai usar mais instantaneamente, digamos. Isso é diferente da orientação que a gente dá para casa, por exemplo, né? Então, a gente observou, ao longo desse tempo, uma regressão da hipermetropia que diminuía. Antigamente, você passava um óculos por uma criancinha pequena, você falava, não, pai, pode ficar tranquilo. Ó, ela tem hipermetropia, o olhinho dela vai crescer, e vocês vão ver que daqui a pouquinho ela vai parar de usar óculos. Isso não acontece mais. Por quê? Porque ela usa um óculos para hipermetropia, exigindo uma acomodação. Mas, ao mesmo tempo, ela faz um esforço acomodativo mais forte quando ela está usando alguma coisa de perto. Então, você duplica o esforço que o olho e o sistema óptico têm que fazer. E, com isso, um cristalino fica deformado ao longo do tempo e essa hipermetropia que antigamente diminuía, não tem mais diminuído. Então, uma vez que você passa um óculos para a criança, você tem que realmente contar com a sorte para que ela possa um dia deixar de usar óculos. E essa orientação que a gente dava quando a criança tinha miopia, né? Aí você falava para os pais, tentar não forçar tanto a visão e tal, porque a gente sabe que com o crescimento o grau vai aumentar. E agora, né, antagonicamente, até para os hipermétropes, a gente acaba tendo que falar isso. E também
eles ficam dependentes do uso de óculos. Às vezes o esforço é tão grande de ficar, de acomodar, que às vezes você passa um óculos de, sei lá, 0,75, meio, a criança sente muito mais conforto em estar com óculos do que, não, vou tentar fazer o meu músculo trabalhar e compensar esse tantinho que falta. E outra coisa que a gente observou muito na pandemia, a quantidade crescente de estrabismo convergente, principalmente para perto. Isso é uma coisa que passou desapercebido e possivelmente ainda passa, porque às vezes a criança vai no consultório, a gente faz o teste de cobertura para ver se os olhos estão paralelos para longe, ok. Só que quando a criança vai olhar alguma coisa de perto e a gente faz o mesmo teste, ela tem um estrabismo convergente para perto, que aí a gente tem que passar um óculos para hipermetropia que antigamente a gente não passava tão bem. Além disso tudo, tem a síndrome da visão do computador, que é aquele cansaço, ardência, a gente chama de astenopia, né? Que é quando você sente aquele esforço intenso. Então, as crianças podem ficar com os olhos mais avermelhados, com coceira, sensação dos olhos ressecados, a luz acaba incomodando, o foco... Assim, ó, eu estou com o olho aberto, eu vou piscando, eu produzo lágrima, eu mantenho o meu olho lubrificado, lembrando sempre que a lágrima é o primeiro índice de refração do olho. Eu sempre conto para os pais assim, ó, quando a gente mergulha numa piscina, a gente enxerga borrado, porque a gente tira a lágrima da superfície ocular e a gente coloca a água, né, de onde a gente está com o olho aberto. Então, você não piscar, você já leva a um ressecamento, você diminui a produção de lágrima. Para tentar manter esse equilíbrio da lágrima, você tem uma vasodilatação, né? Então, a pessoa fica com os olhos realmente mais vermelhos, mais seco. A luz, que não tem mais a lágrima para dar essa primeira proteção, acaba sendo um pouquinho mais irritativa para os olhos, né? Sem contar que pode ter dor de cabeça, dor na nuca, né? Toda a questão de postura, né? Como a gente prevenir? Então, primeira coisa, não ficar olhando muito para baixo, né? Tentar deixar sempre um monitor que a gente esteja com a posição ortostática, né? Equilibrar a quantidade de luz que vai refletir no monitor, usar a proteção de tela e, a cada hora de uso de tela, sair mesmo, não é só aquela olhadinha fugaz, né? Tira o foco, não, sair, vai lá, bebe uma aguinha, volta, né? Se pisca, fecha os olhos com consciência, volta. Aqui é o descritivo, né? Daquela síndrome. E aí, essa questão dos pais, né? Tô lá fazendo exame, aí a criança chora, que é normal chorar, mas hoje em dia a criança não pode mais chorar. E o pai pega a galinha pintadinha, não, vem cá. Eu falo, pelo amor de Deus, não mostre para o seu filho que existe celular. Porque eu entendo que tem várias realidades, né? Assim, nós somos privilegiados. Eu sou uma mulher, eu trabalho fora, eu não tenho que chegar em casa, limpar a minha casa está limpinha, eu posso dar minha atenção para os meus filhos. Então, a gente tem que realmente ser empática com as pessoas que vão no nosso consultório. Eu sei que tem aquela mulher trabalhadora que trabalhou o dia inteiro, vai chegar em casa, vai ter que limpar a casa. Eu falo, não tem problema. Coloca o seu filho num tapetinho na sala, liga a televisão e ponha muito brinquedinho no chão. Porque seu filho vai olhar a televisão, vai ouvir, vai pegar o brinquedinho. Mas a televisão, né, a tela não vai ser a primeira coisa que vai chamar a atenção dela. Então, tudo, e falo para os jovens, porque também acho que acontece com vocês, né? Assim, doutora, fala para ele o que ele tem que fazer. Agora, entre o que eu tenho que fazer, que eu não sou mãe para educar, e o que vai acontecer em casa, vai depender mais deles do que da gente, no final das contas, né? Então, eu posso falar um monte de coisa. Se a mãe chegar em casa e fizer tudo diferente, nada vai valer a minha fala, né? Mas aí eu olho para eles e falo, ó, tudo que você puder trocar para a TV, você vai trocar. Eu posso fazer com os meus 3, né? Tudo que você puder fazer na televisão, você faça. Então, vai assistir filme? Assista na televisão. Vai jogar videogame? Pegue o videogame na televisão. Não dá, computador. Ah, não dá, tablet. E, por último, o celular, né? Vai ler? Leia no livro. Porque você vai virar a página, você vai piscar, você vai imaginar, você vai rabiscar seu livro. Ah, é 3D, a interação com o livro é diferente, né?
Brincar, 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 praticar esportes, a socialização real. Eu tenho 3, né? O meu de 11 anos, eu fui na reunião de mães, eu fico horrorizada. Eu prometo que eu não vou falar nada nas reuniões, eu falo, eu vou ficar quieta. Aí uma mãe falou assim, a escola proibiu o celular só a partir do 9º ano, eu acho, ou para todos ou para ninguém. Aí fui eu, né? Olha, eu tenho um no 9º, o meu do 9º eu deixo almoçar fora, o meu do 7º não. Existe hierarquia, existe autonomia e existe responsabilidade. Não pode, não pode. Ai, mas então a escola vai ter que intervir. Porque que estímulo as crianças vão ter para interagir? Eu falei, a volta das férias, né? Você vai falar, eu fui para lá, eu fui para cá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? É melhor. Ai, mas, gente, pelo amor de Deus. Eu falei para ela, tá, então vocês almoçam ou jantam em casa. Tá cada um no seu celular? Na sua casa, depois que você almoça, vocês não conversam? Vocês ficam mandando WhatsApp? Então, como é que a gente pode lutar por uma coisa se a própria família está indo favorável à criança, né? Então, é a socialização real. Chamar os amiguinhos para ir em casa, ou descer no condomínio. Enfim, a gente tem essas ferramentas que a gente pode usar também. E a gente também. Gente, eu adoro brincar com os meus filhos. Eu brinco que eu ando de salto durante a semana e final de semana eu estou de chuteira, porque são 3 meninos. Né? Ir para a escola, né? Óbvio. E a escola também vem educando muito, porque eu acho que a escola percebeu pós-pandemia o quão difícil tá essa etiqueta, né? De como se comportar em sala, assim. A criança tem que aprender que eu não chorei, eu ganhei. Tem o processo que te leva. Eu tenho que ficar 4 horas na escola para aprender. Não é apertar o enter e todo o conhecimento vai vir até mim. A vida vai ser um processo, né? E realmente o bom uso da tecnologia. Eu estava vindo para cá, a Loriette falou assim, olha, se você tiver algum material, leva o pendrive. Meu filho de 11, que é o Ptolomeu, né? Eu tenho um artista, um atleta e um Ptolomeu. Meu Ptolomeuzinho falou assim, mamãe, não, né? Tem o Google Apresentação. Você chega lá, coloca a sua senha da sua conta da Google, você não precisa mais de pendrive. Mas, década de 70 e 80 que somos, eu trouxe o Google Apresentação e o pendrive. Mas a pandemia ensinou pra gente que, assim, ó, se não fosse a tecnologia, eles teriam perdido 2 anos de conhecimento. Assim, é o bom uso realmente que a gente pode ser feito, né? E assim, é um caminho sem volta? É. Mas assim, a gente pode dar as mãos e fazer o melhor uso de todas as formas. Nada substitui o contato, nada substitui um abraço, nada substitui o amor, né? E é só assim que a gente consegue vencer. E eu me sinto extremamente lisonjeada de estar aqui, porque assim, ó, eu acredito no planeta, na bondade, no amor, e só juntos a gente pode fazer alguma coisa, né?